Bom dia, pessoal do 8º ano do Colégio Augusto Batista. Sou a professora Alessandra e vamos, na aula de hoje, trabalharmos a correção da sequência de atividades do livro de português. Livro de português, só lembrando aos queridos, é esse aqui, tá bom? E a sequência de atividades é a página 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Então vamos ficar atentos à correção. Vamos fazer a leitura da tira de Fernando Gonzalez. Eu juro, fui abduzido. Me colocaram numa nave vermelha. Seres estranhos injetaram substâncias em mim. É verdade. Au, au, au. Ele ficou assim depois que levamos ele para tomar vacina no veterinário. Questão 1. Nas frases fui abduzido e seres estranhos injetaram substâncias em mim, qual é o sujeito da forma verbal fui? Então, fui desinencial, pela desinência verbal, fui. Fui quem? Fui eu. Eu fui. Letra B. Em que pessoa está a forma verbal injetaram? A qual termo da oração ela se refere? E qual é a função sintática desse termo na oração da tirinha? Terceira pessoa do plural, e ela se refere a seres estranhos. Sujeito é a função sintática que tem esse termo na oração da tirinha. Na segunda questão, diz o seguinte: na frase, me colocaram numa nave vermelha, em que pessoa está a forma verbal colocaram? Terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural, gente? Eles. Eles colocaram. Colocaram eles. Terceira pessoa do plural. Esse verbo se refere a um sujeito já mencionado anteriormente? Não. Nesse contexto, é possível determinar o sujeito da ação verbal? Também não. Suponha que no primeiro quadrinho o cachorro tivesse contado mais esses fatos a níquel náusea. Faz algumas horas que isso aconteceu. Chovia fortemente. Havia outros cachorros quando chegamos ao local. Descemos em uma casa, numa rua escura. Tendo em vista a lógica dos fatos da narrativa, discuta com os colegas e o professor e conclua. Não dá para fazer essa discussão nem com os colegas e nem com o professor no presente momento, gente. Há uma ordem específica na qual cada uma dessas falas deveria ser introduzida no primeiro quadrinho. Justifique sua resposta. Então, aqui, não há uma ordem específica, mas a ordem lógica de sequência dos acontecimentos deve ser preservada. Assim, as frases do item 1 podem aparecer em qualquer posição, enquanto as frases do segundo e do terceiro item devem aparecer depois da fala do segundo balão. E a letra B diz o seguinte: em qual pessoa estão flexionadas as formas verbais em destaque nas frases? Então está flexionada faz, chovia, havia, e está na terceira pessoa do singular. Então, lembre que a terceira pessoa do singular, ele, tá? Ele fazia, chovia, havia. Terceira pessoa do singular. Chegamos, descemos, é primeira pessoa do plural. Que é a primeira pessoa do plural? Primeira pessoa do plural é nós, tá? Então, nós chegamos, nós descemos. E a letra C,
Identifique o sujeito de cada uma das formas verbais em destaque. Então, nós temos faz, chovia, havia, não há sujeito. Chegamos, descemos, nós, sujeito desinencial. Na página 43, quarta questão. No segundo quadrinho da tira, é possível identificar os responsáveis pela abdução do cachorro. Quem são eles? Os donos do cachorro. Na letra B, além da fala da personagem, há no segundo quadrinho um elemento não verbal que permite deduzir o que o cachorro identificou como nave vermelha. Qual é esse elemento? O carro vermelho. Na letra C, conforme se deduz da fala do homem no segundo quadrinho, quem seriam os seres estranhos a que o cachorro se refere no primeiro quadrinho? Os funcionários da clínica veterinária que aplicaram vacina nele. Levante hipóteses. Esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta em que há uma diversidade de resposta, levando em conta que é bem pessoal. Aqui fica como uma sugestão de resposta. Então, porque o cachorro, ao contar como foi levado à clínica, emprega uma frase em que o sujeito é indeterminado, porque ele ficou tão traumatizado com a vacinação que se esqueceu de quem o levou para a clínica foram seus próprios donos. Então, na tira, o cachorro transtornado não lembra quem o levou à clínica. Assim, ao relatar o que ocorreu, emprega o verbo na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural, gente? Eles, não esqueçam. Ou seja, sem fazer referência a uma pessoa determinada. Me colocaram numa nave vermelha. Observe que o verbo em destaque está na terceira pessoa do plural. Nesse caso, o sujeito do verbo é indeterminado. Então, o sujeito indeterminado é aquele que não aparece expresso na oração nem pode ser identificado, ou porque não se quer, ou por se desconhecer quem pratica a ação. Na língua portuguesa, indetermina-se o sujeito de duas formas, colocando-se o verbo ou auxiliar, se houver, na terceira pessoa do plural. Olha só, telefonaram para você hoje cedo, telefonaram, terceira pessoa do plural. Estão telefonando. É uma locução verbal que também se encontra na terceira pessoa do plural. E nós temos a outra forma de indeterminar o sujeito, que é empregando o pronome se junto com verbos intransitivos, transitivos, indiretos e de ligação na terceira pessoa do singular. Observe. Fala-se, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Precisa-se, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. E era-se, um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Então, gente, aqui são as duas formas de indeterminar o sujeito. É na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Então, são essas as duas formas de indeterminação do sujeito. Continuando a correção, vamos para a página 45. Então, tem a leitura do poema Texto Futuro. E vamos para a primeira questão. Identifique e classifique os sujeitos das seguintes formas verbais presentes no poema. Sabemos, nós, sujeito desinencial. Temos, nós, desinencial. Aguarda,
O sujeito do verbo é o texto e um sujeito simples. Considera o sujeito é o autor e é um sujeito de classificação simples. Segunda questão. Há no poema 2 verbos na terceira pessoa do plural. Quais são eles? Vão, entre e olham-se. Na letra B, identifique, se possível, e classifique o sujeito de cada um deles. Vão, sujeito indeterminado. Entreolham-se. No caso, o sujeito é o texto e o autor. E aí, no caso, essa classificação será a classificação de um sujeito composto. Terceira questão. Explique o papel do sujeito indeterminado na construção de sentidos no poema. O poema faz referência a uma leitura que será feita no futuro. Assim, a opção do eu lírico, pela indeterminação do sujeito, indica que não está ao alcance dele saber quem serão, no futuro, esses leitores. Quarta questão. Reescreva as frases a seguir, indeterminando o sujeito das orações. Empregue o verbo na terceira pessoa do plural. Veja o exemplo. Saí com meu irmão hoje. Saíram com meu irmão hoje. A aluna ganhou prêmios no sorteio. Ganharam prêmios. Contei o que aconteceu comigo no colégio. Contaram o que aconteceu. Minha amiga rasgou a minha camisa no jogo. Rasgaram a minha camisa. Letra D. Eu tropecei na escada rolante. Tropeçaram na escada. Página 46. Continuação da correção. Quinta questão. Reescreva as frases a seguir empregando o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Veja o exemplo. Neste colégio, os alunos estudam em 2 turnos. Neste colégio, estuda-se em 2 turnos. Letra A. Nesta situação, ela precisa de colaboração. Nesta situação, precisa-se de colaboração. Os professores acreditam na educação do país. Acreditamos mesmo. Acredita-se na educação do país. As pessoas falam muito sobre a violência no mundo. Fala-se muito sobre. Os alunos pensam muito nas férias. Pensa-se muito nas férias. Observem, gente, que essa transformação aí, todos os verbos foram empregados na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Lembrem que é um caso de indeterminação do sujeito. Indeterminação do sujeito. Então, todas essas orações aqui estão com o sujeito indeterminado. Leia a tira a seguir, diz Iraldo, e responda as questões 6 e 8. O menino maluquinho e seus amigos vão ao cinema. No segundo quadrinho, eles opinam sobre o filme visto. Na fala das personagens aparecem 3 formas verbais. Adorei, morri, chorei. Qual é o tipo de sujeito dessas formas verbais? Sujeito desinencial, gente, porque a desinência verbal será eu morri, eu não, né? Eu adorei, eu chorei. Sétima questão. Há na tira 2 orações cujos sujeitos são indeterminados. Quais são elas? Quando afogaram ele e ainda dizem que é filme de terror. Oitava questão. A situação mostrada na tira é informal. E, por isso, as personagens utilizam uma linguagem coloquial. Como ficariam as frases a seguir, caso a situação exigisse o emprego da norma padrão formal? Letra A. Você viu o Jason? Você viu o Jason. Esse C aí é apenas um coloquialismo. É uma
maneira informal de falar você. Quase chorei quando afogaram ele. Quase chorei quando o afogaram. A nona questão pede para você ler a tira. Imagine que Helga, ao tentar acordar H, tivesse dado a ele outras razões. Complete as seguintes possíveis falas dela, fazendo a concordância adequada do verbo indicado. Já são 8 horas, já é meio-dia, agora faz muito frio. E a última página aqui, a 47, diz o seguinte: reescreva a fala de H do segundo quadrinho, substituindo o verbo ter pelo verbo existir. Não existe alguma mobília. E pelo verbo haver, como fica? Não há alguma mobília. Passando-se para o plural, na fala de H, a expressão alguma mobília velha, como ficariam os verbos existir e haver, se fossem empregados no lugar da forma verbal tem, respectivamente existem e há. E a última questão é a 10ª dessa sequência, que está na página 47 e pede para você ler a tira. Vamos direto para a questão para encerrarmos a correção. Reescreva a frase que aparece no balão do terceiro quadrinho, substituindo a forma verbal a pela forma verbal equivalente do verbo fazer. Eu já devia ter feito isso faz anos. Letra B. Complete adequadamente o seguinte enunciado empregando a, com H, ou a. Farei isso novamente daqui a 2 anos. Então, você vai empregar a preposição a. Tempo indicativo futuro. Você vai usar a expressão a. Daqui a 2 anos viajarei. Daqui a 2 anos me formarei. Então, tempo futuro, você usa o a, somente o a. Tempo decorrido, passado, HA. E a letra C fala sobre autoavaliação, que é uma avaliação que alguém faz de si mesmo, considerando seus erros e acertos em certo período da vida. Pela conclusão a que o personagem chega no segundo quadrinho, pode-se considerar que ela fez realmente uma autoavaliação? Então, essa resposta é pessoal e eu espero que vocês realmente respondam a essa questão. Bom, essa foi a correção da sequência de atividades sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito, que está nas páginas 42, 43, 44, 45, 46 e 47 do livro Português Linguagens, tá? O livro de português. Eu espero que vocês realmente corrijam aí nos cadernos de vocês e que vocês tirem proveito desse momento também da correção. Tenham um bom dia e uma boa semana.